Caros amigos aqui do canal Via Romana, mais uma vez estamos juntos. E hoje nós queremos falar sobre a desastrosa ação do governo Bolsonaro, que acaba de fechar 67 embaixadas do Brasil mundo afora, notadamente no Caribe e na África. E sobre isso eu gostaria de começar falando sobre a divulgação dessa notícia por um grupo chamado Juventude Conservadora da Universidade Federal do Maranhão, Carcarás, um grupo que se intitula bolsonarista, conservador e que se coloca na linha de defesa de todas as ações do governo. Bom, eu fiquei sabendo dessa notícia, desse fato, justamente ontem, passando a esmo pelo Facebook, onde vi a publicação desse grupo Carcarás, Juventude Conservadora da UFMA, e os comentários absurdos desse pessoal em relação a esta ação, a esta decisão do governo Bolsonaro. Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que o governo Bolsonaro, com essa atitude, mostra a sua total subserviência aos interesses americanos. Ou seja, é um governo que é um governo de ocupação, é um protetorado. Ou seja, o governo Bolsonaro não é um governo do Brasil, é um governo que representa no Brasil os interesses dos Estados Unidos. É um governo que está a serviço dos Estados Unidos da América. É um governo, como eu falei, de ocupação. Não é um governo brasileiro. É um governo que existe para os Estados Unidos e para fazer com que o Brasil sirva de instrumento para que os Estados Unidos se levante do ponto de vista econômico e político no mundo. Num claro quadro de repaginamento da doutrina Monroe. Para quem não sabe, a doutrina Monroe, lá no século XIX, dizia, baseada naquilo que o presidente americano James Monroe elencou, a América para os americanos, ou seja, a América existe para atender os interesses americanos, para atender aos objetivos americanos. Existe em prol do Israel. Então, o que a diplomacia de Trump, a política externa de Trump vem fazendo? Recolocando a América, seja central, seja do sul, sob o tacão americano, reforçando o poder americano aqui dentro, para compensar perdas de espaço para a China e para a Rússia, ocorridas nos últimos anos. E o Brasil, nesse quadro, com o governo Bolsonaro, entrou completamente na dimensão da Pax Americana, como um cão fiel aos interesses do USA, onde o Brasil atua sempre no plano externo em consonância com as decisões do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então essa decisão, mais uma vez, prova esse caráter maligno do governo Bolsonaro, que é o de ser um governo de ocupação. O governo Bolsonaro não é um governo nacional, isso é preciso ser dito. Assim como o PT também não foi, por várias razões. O governo Bolsonaro também não é. Bom, então vamos comentar a fala desse grupo Carcarás, Juventude Conservadora da UFMA, sobre essa saída do Brasil de 67 países. Eu vou comentar ponto a ponto, destrinchando a fala dessa gente, porque esse pessoal espalha versões absolutamente fantasiosas pela internet e é preciso que alguém responda à altura. Eles começam dizendo assim: você já ouviu falar nesses países? Rousseau, St. John's, St. George, Basseterre, Kingstown, etc. São países que a maioria dos brasileiros nunca ouviu falar. Países em que Lula abriu embaixadas. Tudo, segundo Carcarás, para viabilizar propinas e boquinhas para os companheiros delirantes do PT. Lula abriu 67 embaixadas no seu mandato, a grande maioria inúteis. O embaixador Ernesto Araújo está fechando uma por uma. É muita falcatrua em todos os setores e níveis. Se descobre um golpe aplicado pelo PT para roubar nosso povo. Tem que encarcerar toda essa gente. Aí, abaixo desses comentários,
eles trazem aqui a matéria da revista Veja que fala sobre o fechamento dessas embaixadas. Eu falei aqui no início, se eu não estou enganado, que o governo Bolsonaro fechou 67 embaixadas. Não, ele está fechando várias embaixadas, dentre as 67 abertas pelo PT, corrigindo aqui a nossa fala inicial. Então é o seguinte, pessoal, em primeiro lugar, por que Lula abriu essas embaixadas, essas 67 embaixadas? Bom, o objetivo do Lula, e aí ele estava certo, uma das poucas coisas em que o governo PT acertou, era transformar o Brasil num player internacional, num jogador internacional de maior peso, ou seja, num país com maior inserção no plano das relações internacionais. Tá? O Lula, ele buscava, na época, para quem não conhece bem o histórico das nossas relações exteriores, uma inserção do Brasil dentro do Conselho de Segurança da ONU. Ok? E aí, ele fez todo um esforço, seja criando embaixadas em vários países, seja também mandando missões de paz, como as missões que foram para o Haiti, a fim de criar uma imagem melhor do Brasil no plano internacional, como um país inserido, como um país que teria assim, uma influência, um papel fundamental, fulcral nas relações externas, a fim de justificar, né, um discurso de entrada do Brasil, o desejo, né, de entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Tá? Acabou que isso não aconteceu, o Brasil não chegou a entrar, mas era o projeto que se tinha em mente. Um projeto até muito interessante, muito bom, que se traria um empoderamento para o país. Agora, mesmo que o Brasil não tenha conseguido entrar no Conselho de Segurança, o que isso trouxe para o Brasil? Isso trouxe uma maior influência, por exemplo, na OMC, a Organização Mundial do Comércio. Tá? Essas ações do Brasil em fundar embaixadas em vários países, em enviar missões de paz, também, e tentar também atuar como mediador em conflitos, como foi no caso do presidente Ahmadinejad. O Brasil se aproximou de Ahmadinejad, do Irã, no momento que estava tendo um conflito muito forte entre Estados Unidos e Irã, como tem até hoje, né? Mas na época isso tinha ganho um destaque, porque o Ahmadinejad era alguém que insuflava, né, um discurso mais radical de oposição aos americanos. O Lula vai se aproximar dele para fazer uma política, seja de mediação, para tentar estabelecer uma ponte de diálogo entre Irã e Estados Unidos, seja também de independência, autonomia da política externa brasileira em relação aos interesses americanos aqui na América, aqui no nosso continente. Ou seja, colocando o Brasil como um jogador autônomo, um jogador que tem um interesse próprio específico no campo das relações externas, que tem uma linguagem, né, uma ideia própria, né, de relações externas, independente dessa visão americana de doutrina Monroe, de Big Stick, de Pax Americana, etc. Tá? Então isso tudo teve resultados positivos para o Brasil ganhou espaço internacional, tá? E foi uma das poucas coisas realmente positivas que Lula fez em seu mandato, seus 2 mandatos. Agora, a fundação, então, dessas representações diplomáticas, elas tinham como finalidade não colocar a gente do PT para ter boquinha dentro do governo, mas sim trazer ao Brasil um empoderamento maior no plano das relações externas. E isso realmente acabou trazendo e trouxe e teve, inclusive, vantagens. Esse pessoal não entende como opera uma representação diplomática, uma embaixada. Eles falam, por exemplo, no texto, que tudo isso foi feito pelo governo Lula para viabilizar propinas e boquinhas. Eu gostaria de saber o seguinte, esse pessoal do Carcará, Juventude da UFMA, Juventude Conservadora, quais foram as propinas que rolaram através dessas nomeações? Porque é o seguinte, é compreensível falar de propina em caso de licitação, onde uma empresa que tem interesse em ganhar aquela licitação paga uma propina para políticos. Em caso de concessão, em caso de privatizações, em caso de suspensão, negociação de multas, impostos, etc. Aí realmente faz sentido falar de propina, existe propina nesse meio. Agora, no campo das embaixadas, das representações diplomáticas, onde é que rolou e como é que rola propina nesse meio? Eu gostaria de entender isso aí, é uma coisa sem sentido o que eles disseram. E outra coisa é que os cargos diplomáticos dentro de embaixadas, representações, consulados, são cargos que eles são nomeados com base
em uma estrutura de carreira, ou seja, os funcionários que são nomeados para esses cargos são pessoas que fazem carreira diplomática, que fizeram concurso para o Instituto Rio Branco, que estudaram no Instituto Rio Branco para serem diplomatas. Não são cargos de confiança de político, de partido, não são cargos de escolha, livre escolha do presidente da República, que coloca ali qualquer um. Não, tem que ser um diplomata de carreira, que vai ocupar ali o cargo de chefia num consulado, uma representação ou numa embaixada. Tá? E, enfim, eu não entendi aqui qual é realmente a relação entre uma coisa e outra. Né? Então isso mostra aqui que esse pessoal da direita bolsonarista está completamente desesperado. Eles tentam forçar uma narrativa antipetista a todo instante para justificar bobagens feitas pelo governo Bolsonaro, que só torna o nosso país mais subserviente ainda aos interesses americanos. E aí isso tudo fica explícito nos últimos gestos do governo Bolsonaro em relação ao governo Trump, em relação à questão do aço, do alumínio, em que o governo Trump ameaçou subir a tarifa sobre o nosso aço, sobre o nosso alumínio, e o que o Bolsonaro fez? Nada, absolutamente nada. Disse, não, nós temos canal aberto com o Trump. Ora, presidente, ter canal aberto com o Trump tem resolvido o quê? Absolutamente nada. Esse canal aberto com o Trump não garantiu a compra da carne pelos Estados Unidos, a compra da nossa carne pelos Estados Unidos, não garantiu, né, que o Brasil conseguisse receber investimentos dos Estados Unidos. Quem tem feito investimentos pesados no Brasil é a China, como ficou acertado nos últimos meses. Tá? Isso também não tem garantido o acesso ao mercado americano para o nosso alumínio, para o nosso aço. O que esse canal aberto trouxe com Trump foi o Brasil comprando o etanol dos Estados Unidos, o Brasil vendendo a Embraer para salvar a Boeing de falência, o Brasil dando a nossa base de Alcântara por preço de banana, foi isso que garantiu. E a perda da vaga na OCDE, que era um objetivo do governo. O Brasil ficou para trás, enquanto que a Argentina e a Romênia passaram à nossa frente. Ou seja, esse canal aberto que o governo Bolsonaro tem com o governo Trump não significa nada. Não é? E o Ernesto Araújo, que é um canalha, que é um inimigo da pátria, ainda teve a coragem de dizer que o mundo tem inveja do nosso acesso a Trump. Meu Deus, o que esse acesso a Trump tem dado para o Brasil? Nada, só prejuízos. O Brasil está perdendo poder geopolítico na América Latina. Isso traz perda de poder de negociação em fóruns econômicos, em fóruns políticos, enfim, em uma série de esferas aí das relações externas. Tá? E agora nós temos essa redução nas nossas representações diplomáticas em países da África, países do Caribe, o que diminui ainda mais o poder do Brasil, né, nessas regiões e fortalece, evidentemente, a influência americana aí nessas áreas, ok? Então, pessoal, isso tudo é para mostrar mais uma vez, né, que o governo Bolsonaro ele não tem projeto nacional. O projeto do governo Bolsonaro é um projeto antinacional e nós precisamos criar uma via nacional para o nosso país. E, novamente, eu convoco você que acompanha aqui o nosso canal para se unir ao Legião da Santa Cruz, que é essa via nacional, né, que quer unir católicos em torno de um projeto de país, um projeto que integre, né, o aspecto desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, via a doutrina social da igreja, DSI, né, progresso social, direitos trabalhistas, com a moral, com a religião. Coisa que ninguém hoje no Brasil tem como proposta, a não ser nós. Perfeito? Então, pessoal, era isso que nós tínhamos a dizer. E mais uma vez fica provado que esse pessoal que está aí a serviço do Bolsonaro nas redes sociais está realmente espalhando uma série de notícias falsas e de versões burlescas da realidade. Uma prova do que eu falo é que na CPI da fake news, que recém terminou, um dos influenciadores digitais do governo Bolsonaro, chamado André Assi Barreto, chegou a admitir claramente que ele apoia
a ideia do Brasil atrelado aos interesses geopolíticos americanos dentro de uma noção de doutrina Monroe, porque o Brasil não tem condições de levar adiante uma política externa. Ele teria que ficar a reboque dos Estados Unidos. Aí, quer dizer, é um indivíduo que pelo menos ele tem a sinceridade de dizer o seguinte: olha, nós estamos fazendo uma política realmente pró-Estados Unidos, de subserviência, de ficar de quatro, porque nós somos um país que tem que ser capacho mesmo, ponto final. Diferentemente desse pessoal da juventude conservadora que ainda tenta passar um verniz dizendo que isso é combate ao petismo, né? É um verniz de cinismo, de mentira e de falsificação na realidade. Então, pessoal, estejamos atentos porque essa canalha não descansa. E nós temos que combatê-la. Não só combater o PT, nos erros que cometeu, sem deixar, evidentemente, de reconhecer acertos pontuais que houveram, né? Mas também combater o bolsonarismo em seus erros, porque senão o Brasil vai se sobrar. Um abraço, até a próxima.